E a todos vocês, bom dia, bem-vindos. Algumas pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, alguém aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Se estão por cá a primeira vez, sintam-se em casa. É nosso prazer acolher-vos, nosso prazer ter-vos connosco nesta manhã. E nós temos conversado acerca das disciplinas espirituais. Podes pôr o versículo 2 também, por favor? Temos conversado acerca das disciplinas espirituais, temos conversado acerca da intimidade com Deus e hoje vamos continuar a fazê-lo e vamos falar sobre a disciplina da solitude. Solitude, estar só, mas não sozinho. Estar só, mas não sozinho. E eu espero que estas partilhas, eu espero que estas reflexões estejam a ser absorvidas e integradas nas vossas vidas, no vosso dia a dia. A palavra disciplina por si só, ela às vezes gera, ou às vezes ou não, sempre gera alguma reação, sempre provoca qualquer coisa. E por norma, a reação à palavra disciplina é sempre uma reação um bocadinho adversa. Mas pensemos de forma honesta. Sem disciplina nada se consegue. Sem disciplina nada se consegue. Então, eu não me canso de repetir estas três características da sociedade, do mundo em que vivemos: multidões, pressa, ruído. E como nós temos visto, estas circunstâncias, estas realidades são um flagelo. Não sei se vocês que estão aí na projeção conseguem projetar Eclesiastes 1 e 2. Não, não conseguem. Então vamos ler aqui a partir da minha Bíblia, está bem? Eu leio aqui da versão o livro, que era a que eu gostava de partilhar convosco, e os irmãos ouvem com atenção. Está bem? Quando entrares na casa de Deus, falo numa atitude de reflexão. Entra com a intenção de escutar e não de oferecer sacrifícios, como fazem os insensatos, que nem sequer compreendem que fazem mal. Vou repetir. Quando entrares na casa de Deus, fale numa atitude de reflexão. Entra com a intenção de escutar e não de oferecer sacrifícios, como fazem os insensatos, que nem sequer compreendem que fazem mal. Então, comecemos por analisar. Quando entrares na casa de Deus, Deus tem uma casa? Este edifício, por exemplo, é a casa de Deus? Ou um templo construído em betão, em tijolo e cimento é a casa de Deus? Não. A casa de Deus é o nosso coração. E é no nosso coração que nós encontramos Deus. E é no nosso coração que nós nos encontramos com Deus. Então, pensemos, quando entrares na casa de Deus, quando recolheres ao teu coração, quando habitares num espaço onde tens comunhão com Deus, não um edifício, mas no teu coração, no teu íntimo, falo numa atitude de reflexão. Entra com a intenção de escutar e não de oferecer sacrifícios, como fazem os insensatos, os que não pensam, os que não refletem, que nem sequer compreendem que fazem mal. E o versículo 2 diz assim: não fales precipitadamente, nem faças promessas irrefletidas a Deus. E quantas vezes nós falamos precipitadamente, antes do tempo, fora do tempo, depois do tempo? Nem faças promessas irrefletidas a Deus, pois Ele está nos céus e tu aqui na terra. Mede bem o que dizes. Isto são palavras do sábio em Eclesiastes. Então,
O Senhor Jesus convida-nos à solitude. E a solitude é a capacidade de estar só, de nos abstrairmos do ruído, ou seja, de uma forma de nós nos conectarmos com Deus, desligando-nos do ruído. E falamos sempre em três coisas que são pressa, ruído e multidões. Então, a solitude é a capacidade de estar só, de nos abstrairmos do ruído, de nos conectarmos com Deus e de desligar. Não de alheamento, não de alienação, mas de cortar com esta poluição da qual nós somos vítimas o dia inteiro. Ok? E isto pode passar por estar isolado, pode ser e deve ser um ato voluntário e consciente de sossegar, ainda que no meio da multidão e no meio do ruído. E nós podemos passar por uma solitude externa, isto é, em que fisicamente nós estamos apartados, estamos retirados e estamos sozinhos, ou por uma solitude de coração. Isto quer dizer o quê? No meio da confusão, no meio da pressa, no meio do ruído, encontrar essa solitude, esse sossego e essa calma. É simples? Não. É fácil? Não. É possível? É. Jesus convida-nos a sair da solidão e entrar na solitude. E nós não devemos confundir solitude com solidão, porque são coisas diferentes. A solidão pode ser um vazio interior e a solitude é o que nos leva a termos um interior preenchido. Ok? Então, o ficar sozinho não é para nos afastarmos das pessoas, mas é para ouvir melhor os sussurros divinos. Jesus, quando começou o seu ministério, e ele fê-lo aos 30 anos, reparem, Deus feito homem, o Deus encarnado na pessoa de Jesus, teve que crescer, amadurecer até aos 30 anos. E quando começa o seu ministério, o que é que Jesus faz? Quando era desejado um Messias, quando era desejada uma revelação, o que é que Jesus faz? Quando começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto. 40 dias. Isto, nos nossos dias, na nossa forma de pensar e como está estruturada a nossa sociedade, com o ritmo que tem, isto não faria sentido nenhum, não é? Alguém que vai começar o seu ministério e a primeira coisa que faz é retirar-se durante 40 dias. Imaginem vocês que vão a uma entrevista de emprego, são recrutados, começam a trabalhar e no primeiro dia querem ir de férias. Faz sentido? Se calhar não faz sentido. Mas para Jesus isto faria todo o sentido. E antes, e há muitas referências às vezes que Jesus retirava como fazia. Depois daquele milagre estrondoso num quadro de multidão, cá está, quando há a multiplicação dos peixes e dos pães, Jesus a seguir retira-se para o monte. Quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos, isto antes, ele passa uma noite inteira em oração. Quando Jesus recebe a notícia trágica do assassinato do seu primo João Batista, ele também se retira para um lugar deserto. São muitas as referências que temos de Jesus retirar-se para tempos e espaços de solitude. No Monte da Transfiguração, no Getsémani, há muitas outras referências. Sem solitude, não conseguimos ouvir a voz de Deus com clareza.
E sem o silêncio não há solitude. Praticar a disciplina espiritual da solitude é ir a um lugar onde abrimos espaço para ouvir a Deus. E, digo-vos, é um desafio, uma arte, um compromisso conseguirmos encontrar este espaço, este tempo para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos o coração de Deus. Mas é possível. E é necessário e é mandatório para a vida de quem quer crescer na rocha, quem quer crescer na fé, de quem quer amadurecer espiritualmente. E praticar esta disciplina é ir a um lugar onde nós abrimos espaço para ouvir Deus. E é um lugar onde nós temos que ir sozinhos, sem distrações externas. Pense em Jesus a ir para o deserto. Pense em Jesus a ir para as montanhas ou ir para um lugar solitário. É uma das coisas que nós temos que pôr em prática. Como qualquer uma das disciplinas espirituais que nós temos explorado e temos ensinado e tentado compreender, espero que cada um de nós, ao longo deste ano, consiga pôr isto em prática. Ok? A solitude começa com o silêncio. Muitas vezes, ou quase sempre, é desconfortável entrar num período de silêncio e de solitude. Mesmo quando nós nos afastamos do caos do nosso cotidiano e ficamos sozinhos com o nosso mundo interior, muitas vezes nós não conseguimos calar esse barulho, que às vezes é mais ruidoso e mais barulhento e do qual não há grande escapatória, e mais barulhento do que o barulho à volta. E às vezes nós temos medo de lidar com isso. Às vezes nós temos medo de lidar com os nossos silêncios. E reparem na nossa vida. Nós acordamos e ligamos um rádio ou uma televisão. Nós adoramos. Olha, silêncio. Silêncio. Obrigado. Voltei a ter som. Nós acordamos e pomos um rádio, um televisor, um podcast, o que seja. E passamos o dia rodeados de ruído. E eu vejo e ouço histórias de pessoas que, por exemplo, estão um dia inteiro sozinhos em casa e ligam a televisão e dizem: é uma companhia. É uma companhia. E é uma companhia porquê? Porque há solidão. E como é que nós podemos preencher essa solidão quando estamos sozinhos? É com o gosto? Pode ser. Mas é a melhor solução. Então, é este desafio de nós alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente com coisas boas. Ok? E nós temos bons recursos que podem ser vistos, escutados, lidos, mas também precisamos de parar. Precisamos de ouvir a voz de Deus sem interlocutores, sem mensageiros pelo meio. Precisamos de ouvir a voz de Deus diretamente ao nosso coração. Mas nós estamos acostumados a sermos constantemente ativos, produtivos, e quando temos que nos assentar e acalmar, isso pode e vai ser difícil. Criar esse espaço para Deus vai ser difícil. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que foi preso nos campos de concentração nazis e que era um teólogo, ele diz: temos tanto medo do silêncio que nos perseguimos de um evento para outro para não termos que passar um momento a sós connosco, para não termos que nos olhar no espelho, para não termos que passar um momento a sós connosco.
para não termos que nos olhar no espelho. Eu lembro-me, e temos tantos salmos de Davi, em que ele conversa com a sua alma. Porque estás abatido, ó minha alma? E esta conversa com a sua alma, muitas vezes, não são apenas conversas com a sua alma, são conversas com Deus, são orações. Às vezes são súplicas, outras vezes são desabafos, outras vezes são manifestações de alegria. E mesmo que nós não tenhamos a oportunidade de nos retirarmos para um lugar distante da nossa casa ou do sítio onde trabalhamos, nós temos que criar o hábito de ter um lugar tranquilo onde nós possamos nos refugiar. E para mim, o meu lugar tranquilo é na minha casa, na minha sala, de manhã, no meu sofá. E quando eu me sento naquele sofá, naquele horário, eu estou pronto para ficar a sós com Deus. Ou acho que estou pronto. Porque há um telefonema, porque há um pensamento, porque há uma mensagem, porque há um grupo do WhatsApp. E eu penso que estou preparado para me encontrar e para estar a sós com Deus. Mas eu preciso de me disciplinar para não ter essas distrações. As primeiras coisas primeiro. Percebermos o que é prioridade. Percebermos que precisamos de... Se queremos cortar uma árvore com um machado, precisamos de gastar tempo a afiar o machado. Precisamos de fazer esta preparação para sermos efetivos, para sermos eficazes. E à medida que nós criamos espaço para Deus falar connosco e para Ele realizar uma obra profunda em nós, certamente que nós nos vamos cruzar com o inimigo das nossas almas. Porque foi assim com Jesus. E será mais evidente connosco, porque nós temos que lidar com o mal, não só o mal que está à nossa volta, mas o mal que está em nós também. O mal que está nas nossas vidas. Nos seus 40 dias de deserto, e enquanto Jesus se preparava para o seu ministério, Satanás estava lá para distraí-lo, para tentá-lo, para tentar influenciar a sua trajetória, a sua direção e aquilo que era o plano de Deus. E se Satanás já se cruzou com Cristo, já se cruzou com o Senhor Jesus nos seus tempos de solitude, então como não o fará connosco? Mas a palavra alerta-nos. 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A voz de Deus é uma voz única, singular, enquanto que a voz de Satanás é plural. A voz de Deus só vem de uma direção. A voz do inimigo, a voz de Satanás vem de todo lado. Aprendamos a distinguir a voz de Deus. Nos dias de hoje, aquilo que chamamos solitude, que é uma prática ancestral e que nós podemos encontrar por todo o Velho Testamento, nos profetas, no rei Davi, que já citei, por exemplo. Nos dias de hoje, esta prática tem sido recomendada, aproveitada pela psicologia. E quando é feito de forma correta e com direção terapêutica e apropriada, isso pode ser bom. Mas, ao mesmo tempo, a internet está cheia de terapeutas autoformados que têm influência e que têm o poder e a capacidade que os seus seguidores lhes dão. Mas, no fundo, trata-se de quê? Realizarem os seus propósitos e a sua autossatisfação. Os livros de autoajuda estão cheios destas coisas.
E vocês põem a palavra solitude na internet e aparece um monte de gente a falar e a dar conselhos e a dizer: ai, estás contigo própria. Que maravilha. Desfrutares do tempo só teu, sem os filhos, sem o marido, sem preocupações. Deve ser bom. É, com certeza. Mas qual é o nosso propósito? O nosso propósito é sermos bem-sucedidos ou é vivermos segundo o propósito e o coração de Deus? É sermos pessoas bem-sucedidas ou é sermos pessoas segundo o coração de Deus? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito último de Deus para nós? É que sejamos um sucesso em tudo o que fazemos, sejamos o melhor aluno da turma, o melhor CEO da empresa, o melhor motorista da empresa, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai. É este o propósito de Deus para nós? Como é que aferimos essa medida e essa escala de sucesso? Ou é sermos pessoas segundo o coração de Deus? É outro campeonato, ok? É outro campeonato. E não se desculpem, maridos, por serem péssimos para as vossas mulheres e depois dizer: não, eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Ok? Atenção. E isto, o nosso desafio, o que é sermos uma pessoa segundo o coração de Deus, isso trazia-nos tema para mais 10 reflexões. E o que é o sucesso? Era tema para mais outras 10 reflexões. Sentarmos em solitude perante um assunto com o qual estamos a lutar pode significar múltiplas sessões de silêncio até que todas as vozes sejam silenciadas e apenas a voz de Deus seja perceptível, permanente e clara. A partir dos momentos de solitude, nós crescemos de várias maneiras. Aprendemos interiormente a ouvir a voz de Deus, tornamos-nos mais atentos à sua voz e tornamos mais sensíveis em relação àquilo que se passa à nossa volta. Conseguiremos desenvolver mais compaixão, mais capacidade de ouvir e de perceber os outros. E eu pergunto: estás disposto, estás disponível para incorporar mais momentos de solitude na tua vida e correndo o risco de ouvir realmente Deus a falar-te? Como é que tu vais nos teus dias, no teu dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, como é que tu vais incorporar mais tempo de solitude na tua vida? É um risco. Tu podes surpreender-te com o que vais aprender acerca de Deus e mais, com o que vais aprender acerca de ti próprio. E tu perguntas, então, mas eu trabalho tantas horas, eu corro tanto, eu tenho tantas solicitações. Como é que eu vou fazer isso na vida, Bernardo? Sabe, esta mensagem é uma mensagem que eu tenho que interiorizar muitas vezes na minha vida e com a qual eu tenho que aprender, porque os meus horários não são simples, as minhas solicitações não são simples. Mas o que é que realmente importa? O que é que realmente me alimenta, me sustém física e espiritualmente? Se não for a minha comunhão com Deus. Ok? E qual é que é a minha postura, por exemplo, ao acordar? Quais são os meus hábitos? O que é que eu faço logo, a primeira coisa, assim que acordo? Lembro-me muitas vezes, era uma vitória de dizer: a primeira coisa que faço quando acordo é dizer bom dia ao Senhor. É uma boa prática. É uma boa prática. Quais são os teus primeiros pensamentos quando acordas? É que já estás atrasado? É que tens que levar os miúdos à escola?
É que dormiste mal? Quais são os teus primeiros pensamentos pela manhã? E qual é que é a tua atitude quando tomas o pequeno almoço? Tens tempo para te alimentar? Ou fazes como eu, que é uma sandes e um iogurte para dentro da mochila? E falo com gratidão porque tens o sandes e o iogurte? Ou é a preocupação do que é que eu vou comer hoje? E no trânsito? Como é que é a tua atitude no trânsito? É um desespero porque as filas não andam? Ou consegues desligar? Porque não há nada a fazer. Porque sabem qual é a fila que anda mais depressa? Quando vocês estão assim na entrada de Lisboa, que tem 3 filas, sabem qual é a fila que anda mais depressa? É sempre a dos outros. É sempre a do lado. Portanto, aquela coisa de andar a trocar de uma fila para outra não vale a pena. Não vale a pena. Mas qual é a nossa atitude? Como é que fica o nosso coração? Exasperado? Enervado? Ou, já que eu vou levar 20 minutos a fazer estes 5 quilómetros, porquê é que eu não converso com o meu Senhor? Ok? Porquê é que eu não telefono à minha mãe a saber se ela está bem? Qual é a nossa atitude? Como é que está o nosso coração? No meio da confusão, nós podemos ter paz interior. Há um livro chamado Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Isto foi escrito no século XVII e é muito interessante. Se alguém quiser a versão em inglês, eu tenho, posso emprestar, mas também encontram em português. Que era alguém que queria viver uma vida devota a Deus, mas os desafios que tinha para frente era sempre no meio de confusão. E ele teve que aprender. E por isso chama-se Praticando a Presença de Deus. Irmão Lawrence. É fácil de encontrarem. Lugares silenciosos. Temos? Alguém tem a sorte de morar ao pé do Parque Verde de Torres Vedras como eu? Pague zero para ir lá. É longe, não é, Miguel? Mas tem recantos e até podemos caminhar, fazer algum exercício. Podemos ter comunhão com Deus. Num jardim, num parque, numa praia. Infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas não tem, nem foram concebidas para terem lugares de solitude para a prática do silêncio. Alguns irmãos que vieram da tradição católica referem que, por vezes, no meio evangélico, uma das coisas que têm saudades é do silêncio. Ou o que lhes falta é o silêncio. Alguns riem-se, mas é verdade. Conversamos com as pessoas e dizem, sabe, se eu, minha vida mudou, mas às vezes fazia-me falta tempos de maior silêncio, espaços de maior silêncio. É verdade. Retirar-se para buscar a Deus em silêncio. Procurar um lugar deserto, um ambiente silencioso. É possível. É necessário. Já ouviram uma tia de jet set ralhar com uma criança? Não. Assim, não seja parva. Disparate. Não chorar de boca aberta. É assim. E a outra, vá chorar lá para fora. Vá chorar lá para fora. Faz amanhã 1 ano, eu partilhei aqui uma mensagem acerca do suicídio. Assinalamos o mês de setembro, o setembro amarelo, mês da prevenção do subsídio, do suicídio. Desculpe, estava tudo sério. Se precisas de ajuda, pede. Se precisas de falar, diz. É importante. É necessário. Mas às vezes também é preciso chorar sozinho. E ele vai chorar lá para fora. Não chorar de boca aberta. Existem lágrimas que são só nossas. Existem lágrimas que têm que ver com o nosso íntimo. E porque às vezes estamos a pesar tanto naquelas pessoas que estão próximas de nós
Há coisas que nós temos que falar com o Senhor e não podemos sobrecarregar mais os outros. Mas se precisas de ajuda, fala. Mas procura o Senhor no recanto do teu quarto ou no silêncio de uma mata, de um bosque, de um jardim. Há tempo de chorar sozinho e há tempo de chorar acompanhado. E chorar lá fora pode ser uma expressão de amor para dar espaço àqueles que se ocupam connosco, para que eles também possam chorar, não sozinhos, mas com o Senhor. Não longe, mas perto do coração de Deus. E é certamente junto do coração de Deus, quando nós choramos, nós não vamos ser repreendidos e ouvir o blá blá blá. Podias ter feito isto, aquilo ou aquilo outro. Mas é onde nós vamos encontrar descanso, repouso, consolação. É onde nós vamos ouvir: vem cá, meu filho, para eu te enxugar essas lágrimas, para eu te trocar essa roupa suja. Não é onde nós vamos ouvir: devias ter tido atenção, devias ter ouvido a mãe, devias ter ouvido o pai. Não. Junto do coração de Deus, nós vamos ser cuidados, ensinados. Há tempos para amar e há tempos para abraçar em silêncio. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de estar perto do Senhor, em solitude, em silêncio. Amém. Podemos ficar de pé, o grupo de louvor pode subir, por favor.